Amém, igreja. Obrigado, reverendo. Convido a igreja a nós lermos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Números. A palavra de Deus nos diz o seguinte, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. E disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Miribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Glória à palavra do Senhor. Convido a igreja para nós termos uma oração. Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor se revela de forma magnífica, Senhor, a todos aqueles que buscam o Senhor, que buscam a tua presença, que querem conhecer o Senhor. Por isso, Senhor, peço que nessa noite o Senhor traga o seu Espírito para iluminar, Senhor, esta mensagem, que nós possamos sair, Senhor, dessa reunião, cheios da tua presença, cheios de ti, revigorados, Senhor Jesus, para mais uma semana de trabalho. Que o Senhor fale através do seu Santo Espírito e que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para a mensagem do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Em pé diante da dor e do sofrimento. Gordon Allport, ao prefaciar a obra de Viktor Frankl, escreve, a vida é sofrimento, e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há de algum modo um propósito na vida, deve haver também um significado na morte e na dor. C.S. Lewis também falou muito sobre o problema do sofrimento e da dor, e ele escreveu no seu livro sobre o sofrimento a seguinte frase que ficou marcada: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Tanto Viktor Frankl como Lewis olharam para a dor humana como perspectiva. O primeiro foi um renomado psicanalista. Diz ele que é possível suportar o sofrimento, mesmo o mais cruel,
como o que ele sofreu no campo de concentração nazista, se encontrar um sentido para a vida. Então, Viktor Frankl, ele diz que se você encontrar um sentido para viver, você consegue passar pelo sofrimento. O segundo, C.S. Lewis, com um olhar apologista que ele era, um apologista cristão, diz que Deus, ele usa o sofrimento e a dor para falar aos homens. O fato é o seguinte, é que o sofrimento e a dor é um espaço comum. O sofrimento e a dor atingem a todos, atingem a mim, a você, a todos os seres humanos, independente de crença, cor, religião, credo, país, nacionalidade. O sofrimento, ele é um espaço comum ao ser humano. Mas a surpresa é que nos apavora. A surpresa da dor e do sofrimento, quando ela vem, ela pode nos tirar o chão. A surpresa muitas vezes nos apavora, nos desequilibra e tira a nossa estabilidade. Pois o sofrimento pode vir em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer ocasião, vir de surpresa e nos tocar num dia de sol ou numa noite estrelada. O sofrimento pode vir a qualquer momento. Certo pai, num dia normal, corriqueiro, ouvindo a sua filha lhe dizendo: pai, eu não estou lendo bem, preciso fazer um exame de vista, os meus óculos não me servem mais. O pai marcou com essa filha um exame e foi então fazer o que normalmente a gente faz, um exame simplesmente para trocar de óculos, aumentar o grau. E qual a surpresa? A surpresa que o oculista falou assim: olha, tem alguma coisa estranha no globo ocular da sua filha. Eu peço que o Senhor procure alguns profissionais mais especializados e tente descobrir o que há alguma coisa. Essa surpresa chegou num dia para esse pai e o chão dele se desestabilizou. Se desestabilizou por quê? Porque começou a correria através de profissionais para tentar entender o que estava acontecendo com a sua filha. Isso durou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e não conseguiram encontrar a resposta. O que a sua filha tinha? As dúvidas começaram a aparecer. Será que é um tumor? Pode ser que sim. A sua filha perdendo a visão. Os sonhos daquele pai e daquela família agora são outros. As suas perspectivas são outras. Os seus desejos são outros. Tudo mudou. De surpresa, de repente, a dor chegou. Aquele pai precisava estar de pé para aquela família. Ele precisava mostrar para aquela família que ele estava ali, firme, mesmo estando totalmente destruído por dentro, mesmo não conseguindo suportar-se de pé, vendo o sofrimento, não sabendo qual posição tomar diante da incerteza daquela situação com sua filha, pois não tinha uma resposta ainda, sua filha apenas perdendo a visão, dia após dia. E ele então escreve uma canção. Um grande poeta que ele é, cristão. E o primeiro verso da canção diz: enluarado de amor por ti, embevecido de esperança e fé, sonhando a luz tão clara da manhã, eu ficarei de pé. Onde encontrar forças diante da dor e do sofrimento? O impressionante da palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é que a palavra de Deus, ela não esconde em nenhum momento quem são os homens de Deus. A palavra de Deus, ela não esconde, ela deixa clara, isso que eu acho fascinante na palavra de Deus, a sua clareza a respeito de todos os homens que ali estão. Podemos ver no Antigo Testamento, por exemplo, Sansão. Sansão, com os seus olhos, com a sua cobiça, foi enganado. Ele se enganou, ele deixou-se enganar. No entanto, no final da sua vida, por causa dos seus olhos, ele acaba morrendo cego. Uma escolha errada. Davi também, o homem segundo o coração de Deus, quando nós olhamos a sua vida, nós vemos na sua vida muito sofrimento. Muitas coisas erradas aconteceram com Davi. Por causa de um pecado,
ele teve a sua família toda destruída. Teve a morte de um bebê, teve incesto, Amon forçou a sua irmã Tamar, por causa disso houve assassinato. Absalão, para vingar Tamar, mata o seu irmão Amon, depois foge. Absalão ainda lidera um golpe contra o seu pai. Absalão toma o poder do seu pai. Absalão depois governa, e quando ele vai governar, ele faz uma vergonha imensa para o seu pai diante de todo Israel com as concubinas do seu pai. Absalão depois é morto. Quando Salomão vai ser rei, ele também mata um irmão que também quer tomar o seu trono. Então a vida de Davi, de sua família, é totalmente destruída. Há uma desgraça ali nessa vida, nessa família, por conta de um pecado, por conta de outros que também vieram depois. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver nos apóstolos, naqueles que caminharam com Deus, também fragilidades. Nós podemos ver Pedro vacilante da sua fé, quando Jesus o chama para caminhar sobre as águas, Pedro vacila. Pedro também nega Jesus. Os discípulos, na noite mais escura da vida de Cristo Jesus, quando Jesus pede para que os seus discípulos orem com Ele, os seus discípulos não conseguem nem orar com o Senhor. Seus amigos, os amigos de Jesus, todos fogem quando a espada romana vem sobre Cristo. Todos eles fogem, abandonam Jesus. Paulo, o grande apóstolo, ele compra uma briga tão grande com Barnabé, uma briga tão grande, por causa de João Marcos. E João Marcos depois se torna Marcos, o evangelista Marcos. E no final da sua vida, então, Paulo diz: traga-me João Marcos, aquele que me é muito útil para o ministério. Ali nós vemos também como Paulo se arrepende de lá atrás ter brigado por Barnabé por causa de João Marcos. E quando nós lemos as cartas, as epístolas, nós podemos perceber a igreja de Deus com problemas. As igrejas de Deus passando dificuldades, passando problemas de ordem moral, problemas de ordem eclesiástica, problemas de ordem teológica, muitos problemas. E as igrejas têm problemas hoje também. O que acontece é que a palavra de Deus, ela não esconde nenhum defeito de ninguém. Ela é límpida, ela é pura e mostra tudo e todos. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele está dentro de um contexto. O texto lido apresenta um contexto muito interessante, apesar de não mencionar o ano. Alguns comentaristas afirmam que se trata do ano 39º. Assim, a peregrinação estava chegando ao fim. Aquela peregrinação lá em Canaã, lá no deserto, estava chegando ao seu ponto final. Outro aspecto a ser percebido nesse contexto é a mudança da liderança. Tanto Miriam como Arão, neste capítulo de Números, irão morrer. Então, quando nós olhamos para esse texto lido no seu contexto maior, nós podemos ter duas percepções. Uma é que a jornada pelo deserto está acabando, e a segunda é que essa liderança que levou o povo até ali está sendo trocada. A liderança vai mudar. Muitos morreram e os seus líderes agora estão chegando no tempo do fim. O local do evento é um local muito interessante. O local onde esse evento aconteceu, onde que Moisés bateu na rocha, esse local é muito interessante, é o deserto de Zim. Em Números 20, versículo 1, fala deserto de Zim. Mas ele também, em Êxodo 17:1, é chamado de deserto de Sim, com M, Sim. O deserto de Zim, em hebraico, Midbar Sim, é uma área geográfica mencionada na Bíblia como estando entre Elim e o Monte Sinai. Sim não se refere à pecaminosidade, mas é uma palavra que poderia ser traduzida como a lua. Estudiosos bíblicos suspeitam que o nome Sim aqui se refere a uma divindade lunar semítica, de nome também Sim, que era adorada amplamente ao redor de toda a periferia da Arábia. Portanto, é eminentemente possível que o deserto de Sim e o deserto de Zim, na verdade, são o mesmo local. Percebemos aqui que o povo, em uma nova geração, está passando pelo mesmo lugar em que seus pais beberam
da água de Refidim, falada lá em Êxodo 17:6. Temos aqui uma nova geração, um novo povo, num mesmo local. O sofrimento agora de Moisés é pontuado nesse texto de forma muito forte. O sofrimento dá a impressão que paralisa Moisés. Qual o sofrimento? A morte de Miriam. A morte de Miriam atinge Moisés e ele é humano, é como todos nós. Quem já perdeu alguém próximo? Quem já perdeu alguém muito próximo sabe o que é perder alguém. A perda de alguém pode trazer a paralisação da pessoa, pode trazer desânimo à pessoa, pode fazer a pessoa se prostrar. Vemos isso na atitude de Moisés. O local onde pararam era impossível para a vida. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés. Veja, Moisés está passando por uma luta interior, por uma perda interior muito grande. Ele perdeu a sua irmã, coisa que pode acontecer com todos nós. Todos que perderam sabem o que isso significa, todos que perderam alguém querido sabem o que significa. Isso está acontecendo com Moisés. E Moisés simplesmente para o povo num local muito ruim. Ele está vivendo o seu luto, está vivendo a sua perda, mas num local muito ruim para aquele povo estar. Uma outra característica que acontece, que a gente percebe no texto, que fez com que Moisés ali se estagnasse, é que quando Moisés chega na presença de Deus, ele não consegue falar nada. Moisés não consegue falar nada, a sua atitude diante de Deus é outra. Ele que sempre intercedia pelo povo, agora se cala, sem força, sem ânimo, sem voz. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram com o rosto em terra. Uma grande questão aqui é saber se o sofrimento, quando nos atinge, nos dá autorização, nos torna legítima uma atitude de omissão. Veja, a dor pode nos chegar, a dor, o sofrimento pode chegar a todos nós, como chegou a Moisés. Mas Moisés ainda era responsável por um povo, Moisés ainda era líder desse povo, Moisés tinha coisas a cumprir com esse povo, e ele fez com que o povo todo parasse, num local muito, muito difícil. Será que podemos ser omissos de nossas responsabilidades diante de Deus, e aquilo que Ele colocou em nossas mãos, em face ao nosso sofrimento? Quando o sofrimento nos atinge, será que nós temos, da parte de Deus, legitimidade para parar? Será que temos que parar mesmo, quando o sofrimento nos bate, apesar de sabermos que o sofrimento nos faz parar, o sofrimento nos paralisa? O segundo ponto, que é muito interessante nesse texto, é essa nova geração que está agora com Moisés, é uma nova geração com os mesmos problemas. Nós temos uma geração nova, mas os problemas são os mesmos. Deus tem algo a ensinar a esse povo, essa nova geração que não viu os grandes e poderosos feitos de Deus no Egito, mas nasceu em meio à caminhada do deserto, precisa passar nos locais históricos. Isso torna as marcas profundas e intensas. O pedido do povo, a reclamação do povo, naquela situação é uma reclamação legítima. E o texto afirma, o verso 2 desse texto que nós lemos diz: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés. Sabemos que esse povo não era nada bom. Sabemos que esse povo era um povo difícil. O Senhor e Moisés conheciam muito bem esse povo. Podemos ver isso nos textos, como em Deuteronômio, Deus falando, falou-me ainda o Senhor dizendo: atentai para este povo, eis que este povo é de dura cerviz. Ainda em Deuteronômio 10:16, Deus fala: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Este povo
é um povo duro. Moisés também fala desse povo quando ele diz, lá em Deuteronômio 31, 27, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Então nós vemos que Deus sabe quem é o povo, Moisés também sabe quem é o povo não é fácil, mas a causa é legítima. O povo não é fácil, mas a causa do povo é legítima, não há água. O povo não está reclamando que a água é pouca, não está dizendo que a água está suja, o povo não tem água, água é vida, não há possibilidade de vida. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Veja, o povo olha para trás, reconhece o Senhor, reconhece que os pais deles pereceram diante do Senhor, e eles dizem, olha, nós devíamos ter perecido lá atrás também. Então eles reconhecem esse poder de Deus, eles reconhecem o Deus Todo-Poderoso. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não tem cereal, não tem figo, não tem vide, não tem romã, não tem água para beber? Não há possibilidade, não tem como ter vida aqui. E Moisés parou. Um terceiro ponto. Moisés recorre ao Senhor e Deus o instrui. Moisés, sem forças para orar, chega até o Senhor. Ele sabe onde encontrar respostas para o seu problema e para o problema do seu povo. Ele vai à fonte, chegando lá, não consegue falar e se prostra com o rosto no pó. E é Deus quem vem a Moisés. E olha o que Deus fala para Moisés. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja que Moisés chega diante de Deus, a glória aparece, Moisés não consegue falar nada, Moisés está sem forças. A sua dor é tão intensa que ele não consegue interceder pelo seu povo, coisa que ele sempre fez durante toda a sua caminhada. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e a seus animais. Moisés recebe a orientação de Deus, pega o bordão e vai. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. O tom de Moisés muda. A maneira como que Moisés fala não é a mesma maneira que Moisés sempre falou com o povo. Dá a impressão que aqui nós temos um outro Moisés. Porventura faremos sair água desta rocha para vós? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Há nas palavras de Moisés um pronome oculto, nós. Isso faz toda a diferença para o seu agir que houve em seguida. O que houve com Moisés? Pois em Números, capítulo 12, versículo 3, podemos verificar que ele era um homem manso, o homem mais manso da terra, homem paciente, calmo, sereno, tranquilo, pacífico, imperturbável. Nos causa espanto e até dor ao percebermos que foi uma ação irrefletida, irada, raivosa da parte de Moisés. Como falamos na informalidade, podemos dizer que Moisés ficou de cabeça quente. Podemos observar 2 fatos aqui. Um povo queixoso e a morte de Miriam. Então, quando nós juntamos isso, um povo que reclama, e mais as dores que Moisés está sofrendo pela perda da sua irmã, pela morte, nós temos aí um combustível
que fez com que Moisés saísse do seu prumo. Mas isso não atenuou a gravidade do que Moisés fez. A lição que o povo precisava aprender não foi aprendida. A nova geração ali presente não testemunhou o que precisaria testemunhar, apesar da bondade do Senhor em providenciar água, mesmo assim. Quer dizer, mesmo diante da desobediência de Moisés, as águas brotaram, as águas vieram, saciou a sede do povo. Isso mostra a bondade e a misericórdia de Deus, mesmo diante dos homens maus que nós somos. Deus continua sendo um Deus bom e maravilhoso. Primeira lição: o povo devia aprender algumas lições. Essa primeira lição foi aprendida pelos seus pais, por aqueles que morreram no deserto. E qual foi essa primeira lição? Que o Senhor ferido, Ele produz vida. Em Êxodo 17:5 nós podemos ver a primeira experiência desse povo com Deus na rocha. O Senhor estaria sobre a rocha, e Moisés deveria ferir a rocha, e assim quem estaria recebendo os golpes seria o Senhor, o próprio Deus, que depois de ser golpeado e ferido, produziu água viva para os pais dessa nova geração. Então, em Êxodo 15:7, conta a história dessa primeira experiência do povo em Zim. E nessa primeira experiência, Moisés, ele deve sim ferir a rocha, deve bater na rocha, mas tem um detalhe. Deus diz para Moisés: Moisés, eu estarei na rocha. Então, quando Moisés, nessa primeira experiência, golpeia a rocha, quem está sendo golpeado é o próprio Deus, o Deus sendo ferido, e o Deus sendo ferido, ele produz água que sacia e traz vida àquele povo sedento do deserto. Mas agora nós temos uma nova geração, que precisa aprender uma nova lição. Essa primeira lição do Deus ferido já foi aprendida por seus pais, e agora há uma nova lição para a nova geração aprender. Agora a lição é outra. Moisés precisaria apenas falar para a rocha. Veja, o povo está na segunda geração, no mesmo lugar, passando pela mesma experiência, mas a lição é diferente, é outra lição. Moisés deve falar para a rocha. Por quê? Porque Moisés devia crer na palavra de Deus, crer naquilo que Deus falou, pois o Senhor já havia sido ferido uma vez, não necessitaria ser ferido novamente, mas era preciso aprender a lição da fé, da crença na palavra de Deus, de ter confiança em Deus, na sua obra. As suas obras são eternas, não muda, Ele continua a agir com sua providência, basta crer no Senhor. Moisés deixou-se tomar pela raiva, toma o lugar de Deus e diz: porventura faremos nós, esse pronome escondido, nós sair água desta rocha para vós outros? Então o texto mostra um Moisés diferente, um Moisés que não está preocupado com a glória de Deus, mas um Moisés que quer uma solução humana para aquela situação, e ele toma o lugar de Deus, e então ele age com violência, não com amor, não com temor, não com misericórdia, mas ele age com violência e fere a rocha, não uma, duas vezes. Desta forma, o juízo de Deus foi claro e apavorante: não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Quando nós olhamos apenas para a situação de uma perspectiva do fato, só o fato, né? Moisés simplesmente, em vez de falar, bateu, parece uma coisa tão pequena, mas quando nós nos afastamos um pouco e olhamos a teologia por trás do ensinamento que aquele povo precisaria aprender, nós vemos como o erro foi grande.
Foi grande porque o Senhor Jesus já morreu uma vez. O Senhor Jesus já pagou o preço. O Senhor Jesus, que é a fonte da água da vida, não precisa morrer novamente. A obra de Cristo está feita e consumada eternamente. Mas nós precisamos aprender a mesma lição que este povo precisou. Nós precisamos crer no Senhor da vida. Nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos crer na sua obra. E aqui a grande lição da dor, a grande lição do sofrimento. Como passar pela dor, como passar pelo sofrimento, como ficar em pé? Com fé, crendo em Deus, olhando para trás, olhando para as obras que Deus fez, sabendo que Deus é Deus, que Deus não muda, que Ele é o mesmo, que Ele falou e vai se cumprir, que a obra de Cristo está consumada, que o Senhor Jesus voltará, como foi falado no domingo próximo passado. Jesus deu a promessa e vai voltar, Ele é o nosso Senhor, e virá buscar sua igreja. Como nós vamos enfrentar as dores da vida, como enfrentar o sofrimento? Crendo em Cristo, com fé em Cristo, com fé no Senhor. O Senhor é a fonte da água da vida. Esse pai, que eu falei no começo para vocês, no final da sua canção, ele escreve os 2 últimos versos, ainda com uma falta de solução para sua filha e para o seu caso, mas ele escreve no final da canção: e quando enfim pousar em meu quintal, felicidade que não tem mais fim, abraçarei a graça de viver o teu querer em mim, e o riso bom da rosa que sorri, suplantará o espinho e toda a dor, e o orvalho tão sereno espalhará a mais intensa cor. Para passarmos pela dor e o sofrimento, devemos descobrir a esperança que há em Cristo Jesus. E com Cristo, em Cristo, por Cristo, nós conseguiremos atravessar as mais negras noites das nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Cristo resplandeça no seu coração. Que você descubra cada vez mais as profundidades que há no amor do nosso Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para encerrarmos. Senhor, teu nome é glorioso, Senhor. Teu nome, Senhor, é sobre todos os nomes. Senhor, que a tua palavra, Senhor, avance sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Que a tua verdade revelada, Senhor, em Cristo Jesus, seja cada vez mais plena no nosso viver diário, no nosso viver cotidiano. Que possamos, Senhor, cada vez beber mais e mais da fonte da vida que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.